Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Rodrigo, do time da Economia da SMI Consultoria. Eu vou falar um pouco com vocês hoje sobre o nosso cenário econômico. Na semana passada, a gente teve alguns indicadores que já começaram a demonstrar uns efeitos do Covid-19, né, do novo coronavírus, na economia aqui do Brasil e que já traz uma certa mensuração desse tipo de impacto e do que nós temos a esperar aí pela frente. Começar falando um pouco sobre o nosso cenário internacional. Na China, o governo decidiu mais uma vez colocar uma das províncias deles num período de quarentena. O receio deles agora é que haja uma segunda onda de infecções. Então, agora que passou a de Hubei, passou essa primeira onda, eles já estão abrindo algumas regiões, eles estão tentando retomar um pouco a atividade econômica, as expectativas, inclusive, já estão melhorando. Só que ainda tem essa questão de várias regiões ainda não terem sido atingidas pelo coronavírus. Então eles estão, a província agora que eles fecharam foi a província de Henan, que é uma área que fica um pouco ao norte de Hubei, que foi a província onde se originou o vírus. Então agora realmente esse medo é de que haja um segundo surto e que a economia chinesa volte a parar novamente. Então é algo que vai ter que ser bastante estudado, vamos ter que ficar bem de olho nos acontecimentos aí para ver o que vai estar acontecendo na China. Já nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump fez um pronunciamento na semana passada que acabou piorando um pouco as expectativas do mercado, acabou aumentando o pessimismo. Ele advertiu que o país vai ter aí umas 2, 3 semanas bastante duras, umas semanas muito difíceis lá para eles, e que os Estados Unidos eles poderão chegar aí de 100 mil a 240 mil mortes devido ao Covid-19. Então isso é um dado bem alarmante e que aumentou bastante as preocupações do mercado até em relação à já futura retomada dos Estados Unidos. Ainda falando sobre o país, os dados do emprego de março já vieram muito piores do que era esperado. Houve aí fechamento de 701 mil vagas de trabalho, enquanto se esperava o fechamento de mais ou menos 100 mil vagas. Então já é um dado bastante preocupante, já é um termômetro de como essa pandemia está afetando a economia deles. A taxa de desemprego que estava em 3,6% passou para 4,4%, então um aumento aí de 0,9%. É um aumento bastante expressivo, ainda mais considerando de um mês para o outro apenas, né? Então, é realmente a situação lá, lembrando que os Estados Unidos é o novo epicentro da doença no mundo, então a situação lá está bem complicada e a gente aí já tem um termômetro de quão ruim ela vai estar e quão ruim ela vai continuar nesses próximos meses. Aqui para o Brasil, na semana passada começou a distribuição de 500 mil testes rápidos do Covid-19. É o primeiro lote de 5 milhões de testes que devem ser entregues aqui para o país durante as próximas semanas. Por que isso é uma notícia relevante aqui para a gente, né? Porque é muito provável que agora que a gente está com vários testes disponíveis no Brasil, a gente comece a ver um aumento muito expressivo no número de casos confirmados. Porque o que estava acontecendo antes é que, com a falta de testes, não estavam se testando diversos casos, então a gente estava tendo uma estimativa muito baixa do real cenário da infecção aqui no Brasil. Então agora o que vai acontecer é que vão começar mais pessoas a serem testadas e vão, logicamente, ter mais positivos, o que pode causar uma explosão no número de novos casos. Isso não vai significar que a doença está se espalhando mais ou que piorou a nossa situação. Isso vai apenas ser uma quantificação da situação que já está acontecendo aqui no Brasil. Então não será um motivo de muito alarme, um aumento expressivo durante os próximos dias em relação ao número de casos confirmados. Também aqui no Brasil, na semana passada, foi aprovada a PEC do Orçamento de Guerra na Câmara dos Deputados. Ela ainda vai seguir agora para a votação no Senado, para depois ser sancionada pelo presidente. O que essa PEC faz? Ela separa do orçamento oficial da União os gastos com o Covid-19, com o combate ao novo coronavírus. Por quê? Porque no orçamento eles têm que seguir diversas regras, a regra da lei de ouro, a própria lei de responsabilidade fiscal, o teto de gastos. Então, essas regras, essas leis estavam meio que engessando a mão do governo para fazer medidas necessárias ao combate ao coronavírus. Então, com o estabelecimento desse novo orçamento, ele é um orçamento extraordinário,
ele vai só é válido até o final de 2020, durante esse período de calamidade pública, e ele vai dar uma maior liberdade para o governo e para os funcionários do governo de fazerem medidas, né, e de sancionarem, enfim, de autorizarem medidas de combate ao coronavírus que vão extrapolar os gastos que estariam previstos no orçamento oficial. Então, é uma medida mais realmente para eles terem um respaldo legal para poderem fazer esses gastos extras que eles já estão prevendo terem que fazer e que já estão fazendo agora para o combate à pandemia. Olhando então um pouco para os nossos indicadores econômicos, o resultado primário do setor público, que consiste da União, Estados e municípios, né, o consolidado, ele registrou um déficit de 20,9 bilhões no mês de fevereiro, acumulando aí em 2020 um superávit de 35,4 bilhões. Esse resultado para fevereiro ele é um pouco pior, porque já teve alguns gastos a mais aí que o governo teve que fazer. Se a gente for comparar com 2019, em fevereiro de 2009, a gente teve um déficit de aproximadamente 14 bilhões. Mas, se a gente for fazer a comparação dos 2 primeiros meses, esse ano a nossa situação fiscal ainda estava, até fevereiro, né, melhor do que a do ano passado. O acumulado do ano passado teve um superávit de 32 bilhões e esse ano está aí na casa dos 35. Então, é algo que é positivo, porque a gente vai começar agora a ter muitos gastos. O nosso resultado primário ele provavelmente vai piorar muito até o final do ano. Esse gráfico que vocês podem acompanhar na tela, do resultado primário em relação à PIB, é muito provável que vá ocorrer uma queda aí nesse gráfico. Apesar de o PIB também provavelmente se reduzir, a gente já está tendo a expectativa de um PIB negativo para 2020, o resultado primário é muito provável que ele acabe piorando mais do que o nosso PIB piora, o que faz com que essa relação diminua. Por que é provável que isso aconteça? Porque o governo, além dele estar arrecadando menos por causa de uma diminuição da atividade econômica, ele também está gastando mais. Então, os dois lados dessa conta do resultado, né, o gasto e a receita, estão piorando. O gasto está aumentando e a receita está diminuindo. Então, é muito provável que realmente a gente veja aí uma piora na situação fiscal ao longo de 2020 e que vai ter que ser recuperada a partir de 2021 para que volte a ter a nossa credibilidade aqui em relação à situação fiscal. Já em relação à economia real, a nossa taxa de desemprego de fevereiro foi de 11,6%, ela veio em linha com o que era esperado, com as expectativas de mercado, e ela deu uma continuidade nessa tendência que a gente já vinha observando há um tempo, de redução da taxa de desemprego, né? Apesar dela ter aumentado em relação ao mês anterior, isso aconteceu mais por causa da sazonalidade. Todos os anos, os meses de janeiro, fevereiro e março acabam apresentando aí um aumento na taxa de desemprego, mas na comparação com o ano anterior, a gente pode ver que houve essa melhora nítida. Em fevereiro de 2019, a taxa de desemprego estava em 12,4%, então 0,8% a mais. Então quer dizer que a gente já vinha nessa tendência um pouco de melhora em relação ao emprego. Porém, isso foi antes da pandemia do Covid-19. É muito provável que a gente vá ver um aumento de desemprego durante o ano, principalmente nesses primeiros meses aqui em relação à pandemia. O que o governo está tentando fazer é fazer medidas para que não aumente tanto assim o desemprego, mas é muito improvável que eles consigam efetivamente fazer com que ninguém seja demitido nesse período. Então é muito provável que a gente vai ver aí um aumento também no desemprego no decorrer dos próximos meses. Sobre a atividade econômica em si, a produção industrial de fevereiro cresceu 0,5% frente ao mês anterior. Um resultado que é bom, é acima das expectativas, se esperava um aumento de 0,2%, mas que na comparação anual demonstra ainda essa fraqueza da nossa retomada econômica. Teve uma queda aí de 0,4% quando comparado com fevereiro de 2019. O problema da produção industrial é que em fevereiro ela já estava começando a ser afetada pelo coronavírus. Quem acompanha nossos vídeos aí, nossos relatórios, deve lembrar que a gente já falou lá em fevereiro que algumas empresas estavam ameaçando ter que fechar as portas por um tempo ou reduzir a sua produção por causa da falta de matéria-prima vinda da China, microchips e tudo mais. Então isso acabou já se vendo no indicador desse mês.
O setor de tecnologia foi o que mais apresentou diminuição na sua produção, por causa desse problema em relação a matérias-primas, enquanto o setor de farmoquímicos e de veículos automotores, reboques e carrocerias apresentaram aí uma alta e acabaram puxando o índice para cima durante esse mês de fevereiro. Agora também, com mais indústrias sendo afetadas pelo coronavírus, agora que ele se instalou aqui no Brasil, é muito provável que nos próximos meses a gente tenha resultados negativos em relação à produção industrial também. Para essa semana, então, o que a gente vai ter para acompanhar? A semana vai ter bem poucos indicadores, tanto aqui quanto lá para fora. Aqui no Brasil, o destaque vai ficar no IPCA, vai ser divulgado na quinta-feira, enquanto lá fora, o destaque vai ser aí a produção industrial do Reino Unido e o índice de preço ao consumidor dos Estados Unidos. Lembrando que na sexta-feira é a Sexta-feira Santa de Páscoa, então o mercado que não vai abrir e vamos ter feriado nacional. Então é isso, pessoal. Mês passado realmente foi um mês muito complicado, foi um mês ruim para todo mundo. A nossa esperança agora é que o pior período já tenha passado, né, que o período de maior volatilidade e de maiores quedas já tenha ficado para trás, mas nunca se sabe. A gente vai ter que continuar acompanhando aí o nosso cenário econômico para ver os rumos que nossos investimentos vão tomar. O Ibovespa fechou o mês de março com uma queda de 29,9%, e já na semana passada ele acumulou, aqui no mês de abril, uma queda de 4,77%. Enquanto isso, o IMAB, o nosso índice de renda fixa, acumulou queda de 6,97% no mês de março. E agora, no início do mês de abril, acumulou uma queda de 1,72% até a sexta-feira passada. Caso vocês tenham alguma dúvida, alguma sugestão, por favor, entre em contato com a nossa equipe, estamos sempre à disposição. Desejo uma ótima semana a todos e até a próxima.